Bom dia, né? Sou o professor Rodrigo Rodrigues. Vamos começar nossa sexta aula, né? Sobre fungos. Para iniciar, vamos começar com uma pequena indagação novamente, né? Vou escrever aqui. Bom, vamos iniciar agora, né? A indagação é a seguinte, né? O que cogumelos, bolores, orelhas de pau e leveduras têm em comum, né? Primeiramente, vou até listar aqui, fazer nossa listinha, né? Nossa sequência para estudo, né? Primeiramente, né? São seres vivos, serve como resposta, né? Em segundo lugar, nenhum dos dois apresenta nem clorofila e nem realiza fotossíntese. Características em comum, estamos listando aqui. Por esse motivo, né, não produzem seu próprio alimento, como as plantas, né? Os fungos, portanto, né, vou colocar aqui, até de azul, responder de azul mesmo. Os fungos, portanto, são organismos heterotróficos, vou estar de vermelho aqui ainda, são heterotróficos, né? Já que dependem de alimento proveniente de outros seres vivos, né? Não produzem seu próprio alimento, né? Os fungos, eles não, como é que eu posso falar? Eles não se alimentam da mesma forma que nós, seres humanos, né? Que os animais. Ao contrário, para se alimentar, eles soltam uma substância capaz de decompor o alimento presente ao seu redor. Essas substâncias digerem o alimento fora do organismo do fungo, né, produzindo um líquido que contém nutrientes que são absorvidos pelo fungo. Então, o que ocorre basicamente é o fungo, ele, por exemplo, vamos supor aqueles fungos que aparecem no pão velho, eles liberam uma substância, vamos supor, o fungo surgiu um fungo ali no pão velho. Ele vai liberar a substância. Essa substância que ele liberou vai decompor aquele. Acho que esse exemplo do pão velho não é muito recorrente. Vamos falar, por exemplo, um animal morto. É melhor. O que vai acontecer? O fungo ele vai liberar a substância nesse animal que vai decompor aquele animal. Ou seja, ele vai pegar, vai começar a decompor aquele animal morto, transformar ele em uma substância líquida. Essa substância líquida é que serve de alimento para o fungo. É essa substância que o fungo vai absorver para se alimentar, né? Essas substâncias, né, elas digerem o alimento fora do organismo, né, produzindo um líquido, como eu acabei de falar, né, que contém nutrientes que são absorvidos pelos fungos. Ao atuar dessa maneira, os fungos podem provocar a decomposição dos restos de animais e plantas. Por isso, eles agem como decompositores nos diversos ambientes, deixando no solo diversos nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Outra principal característica dos fungos, colocar aqui, né? São decompositores. Atuam, na verdade. É melhor. Atuam como decompositores. Decompositores. Continuando a aula, nós vamos falar um pouco sobre eu separei alguns principais tipos de fungo, né? Para a gente começar, para a gente falar um pouco. No caso aqui, vou começar falando sobre as leveduras, né? Eu acho que o principal exemplo de leveduras hoje na vida da gente cotidiana, é no fermento biológico, né? Que é vendido em padarias, supermercados. Vou até colocar aqui logo, né? Fermento biológico. Supermercados, né?
e é utilizado para fazer pães e é constituído por fungos microscópicos, né? As leveduras. Quando se faz pão, essas leveduras são misturadas à massa, né? Estão presentes no fermento, são misturadas à massa e ficam em repouso por vários minutos. Durante esse período, sob a ação das leveduras, ocorre a transformação, né, de uma pequena parte dos açúcares presentes na massa em gás carbônico e álcool. Então, o processo que as leveduras causam na massa quando está, por exemplo, se fazendo o pão, elas transformam, né? Vou colocar aqui, é importante para o estudo. Elas transformam açúcar da massa em gás carbônico e água. Gás carbônico. Água não, desculpa, perdão, álcool. Gás carbônico e álcool. E é por meio dessa transformação que é chamada de fermentação. Vou colocar aqui. Fermentação alcoólica. Eita, rapaz. Fermentação alcoólica. Paguei o G, desculpa. Chama de fermentação alcoólica, que as leveduras obtêm energia para sobreviver, né? O gás carbônico, que é liberado no processo, forma pequenas bolhas dentro da massa, né? Quando essa massa é colocada no forno, essas bolhas se expandem e fazem o pão inchar e ficar fofinho. Eu acho que se você tiver, quando você rasga o pão, você percebe que tem vários buraquinhos dentro dele, como se fosse oco. Aqueles buraquinhos ali são nada mais nada menos que a expansão das partículas de gás carbônico dentro do pão, né? Onde, quando o pão foi assado, elas se expandiram e ficaram daquele tamanho, né? Fazendo o pão ficar fofinho e inchado. No caso, ficou maior. Enquanto esse mesmo processo quando o pão está assando, todo o álcool que é gerado no processo de fermentação é evaporado por meio do calor. Então, levando em consideração todas essas informações que já foram abstraídas pela gente, podem fazer o seguinte esqueminha, só para estudo mesmo. Então, nós temos, né, que o açúcar, né, que é gerado na massa, lá do pão, ele é transformado pelas leveduras do fermento, leveduras do fermento, ele é transformado em energia para sobreviver, energia, né, que será utilizada pelas leveduras para sobrevivência, né, para alimentação, utilização, né, e em gás carbônico e álcool. É um esqueminha simplificando tudo que já foi feito, falar sobre as leveduras aqui. Continuando a aula, nós temos falar um pouco sobre bolores. Os bolores, eles podem crescer sobre praticamente qualquer material orgânico. Por exemplo, pão velho, frutas, tecidos de algodão, couro, madeira e papel, né? Costumam também ser chamados de mofos, né? Quem nunca ouviu falar em mofo? Eles são fungos que aproveitam esse tipo de material que foi citado como alimento. E como o bolor aparece nos materiais, né? Os bolores, eles se reproduzem por meio de pequenas estruturas chamadas de esporos, né? Então, por citar aqui, vou colocar em verde mesmo, né? Se reproduzem através de esporos. Né, que por serem muito leves, são facilmente levados pelo ar.
Esses esporos, como eles são levados pelo ar, no momento que eles atingem um local, uma superfície com temperatura e umidade adequada, né? Esse esporo ele se fixa ali e se desenvolve e dá origem ao bolor, que rapidamente se torna visível. Há bolor de várias cores, né? Os mais comuns são verdes, brancos, pretos. Você quer um exemplo de bolor? Compra aquele pão velho mofado. Sabe aquele pão velho de 3 dias que o padre ainda oferece na padaria? Que vem com aquele mofo preto, às vezes até verde. Aquilo ali é um exemplo de bolor. Passando aqui para a próxima, nós vamos falar um pouco sobre cogumelos e orelhas de pau. Que são exemplos bastante conhecidos de fungos, né? Apesar do diferente aspecto. Todos os tipos de cogumelo, né? É importante listar aqui, ó. Todos os tipos de cogumelos, né? Cogumelos são constituídos por filamentos. Esses filamentos são chamados de hifas, na verdade. Né? Um aglomerado de hifas é denominado micílio. Né? O que ocorre nos cogumelos é o seguinte: a gente sabe, né, do formato dos cogumelos. Eles têm esse formato aqui, ó. Né? Só que a estrutura interna dele é formada por essas hifas, né, que são esses filamentos que ficam aqui, ó, dentro do corpo do cogumelo. Se espalham aqui dessa forma. Um emaranhado maior ainda de hifa, aí nós temos aqui essa quantidade né, de filamentos de hifa forma um micílio. A quantidade muito maior de hifas agrupadas juntas formam o cogumelo, a estrutura final do cogumelo em si. Continuando aqui, nós temos que, né, no caso dos bolores, a reprodução dos cogumelos também ocorre por meio de esporos, né? Então, a reprodução dos cogumelos ocorre por meio de esporos também, né? Que são aquelas pequenas estruturas que são liberadas no ar. Assim como os cogumelos, as orelhas de pau, né, que ainda não foram faladas aqui, eles também são formadas por emaranhado de hifas, né? Elas recebem esse nome de orelha de pau simplesmente porque costumam crescer sobre troncos de árvores vivas ou mortas e tem um aspecto de orelha grudada à madeira. Então, a orelha de pau é muito semelhante ao cogumelo, né? A única diferença é simplesmente o formato. As orelhas de pau recebem esse nome simplesmente por parecerem realmente uma orelha, né? É fixada em um determinado material orgânico. Então, sobre as orelhas de pau, nós temos a destacação aqui. São muito parecidas com cogumelos. Vou apagar aqui. Com os cogumelos, né? Só diferem. Não vou colocar mesmo ali. Só diferem em seu formato. Seu formato, no caso a estrutura. Bom, então chegamos ao fim da nossa aula e até a próxima.